Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos meus irmãos encontram o texto sagrado que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4 e o versículo de número 1. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui hoje com vocês, prestando um culto de louvor a Deus nesta conferência de avivamento, buscando mais de Deus, da sua presença. Obrigado, pastor, sua família, a todos os irmãos que se esforçaram para buscar a face de Deus estes dias, e com certeza vai valer a pena, porque o seu depósito está bem guardado. Estou acompanhado da minha esposa, meu filhinho não veio hoje, mas viemos para servir ao Senhor junto com vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1 até o 7. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor. Mas os credores vieram para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que tu tens em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vá, peça vasos emprestados aos teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Depois entre em casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. A mulher foi embora dali, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe entregavam os vasos e ela os enchia. Quando todos os vasos estavam cheios, disse a um dos filhos: traga-me mais um vaso. Mas ele respondeu: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. E foi ela ao homem de Deus e disse, e contou ao homem de Deus e disse, e foi ela e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite, pague a dívida, e você e os seus filhos vivam do restante. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, eu queria introduzir esta simples mensagem falando da diferença que existe entre a salvação e a unção. São duas coisas totalmente distintas. Uma pessoa ser salva não quer dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Não, até porque nem todos os crentes são cheios do Espírito Santo. Mas todos os crentes em Jesus Cristo são salvos. Nós estamos diante de um texto, pastor, que esse texto mexe muito comigo, porque essa mulher é a esposa de um dos filhos dos profetas, que era da escola de profetas em Israel. E o marido dela morreu e deixou uma dívida. O que ele deixou? Uma dívida. Esse homem deixou uma dívida. E os credores vieram, porque naquela época era assim, para buscar os 2 filhos desta mulher para serem escravos. Vamos pontuar isso. Os credores vieram para buscar os 2 filhos para serem escravos. Aí, pastor, esta mulher, desesperada, porque os credores queriam buscar os seus filhos para serem escravos, foi até Eliseu. Sabia que Eliseu era um homem de revelação, de palavra, de entendimento. É o homem a quem o seu marido servia também. E ela disse a Eliseu: olha, o meu marido, teu servo. Ela não disse meu marido servo de Deus, meu marido teu servo, meu marido servia. Meu marido é aluno da tua escola. Ele morreu, ele deixou uma dívida.
E os credores agora vieram e disseram que vão levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu olhou para ela e disse: mas o que eu posso fazer para te ajudar? O que você tem na sua casa? Aí ela responde para Eliseu: toda a igreja diga comigo, a tua serva não tem nada. Não, diga mais forte. Diga mais forte. Não tem. A não ser, aí ela coloca depois, a não ser uma botija de... Por que ela não disse assim, olha, a tua serva tem uma botija de azeite em casa? Por que primeiro ela disse, a tua serva não tem? Porque o azeite que tinha não era suficiente para pagar a dívida. Então é sobre isso que eu quero falar. O que fazer quando o azeite que eu tenho não é suficiente para pagar a dívida? Se eu dissesse assim, olha, para o crente mais fraco que está aqui, você não tem o Espírito Santo, eu estaria pecando, sim ou não? Mas eu não estaria pecando se eu dissesse assim, olha, tem gente aqui que tem o Espírito Santo, mas não tem a quantidade de azeite suficiente para tirar o credor da porta. O credor está na porta de alguém e alguém está dizendo assim, sai em nome de Jesus. E o credor está lá dizendo assim, olha, a quantidade de azeite que você tem não me tira daqui. Ou você aumenta o teu nível de azeite, ou eu escravizo alguém aí dentro. O credor representa o diabo. Ele está na porta do nosso ministério, na porta da nossa casa, diante de nós. E está dizendo para os crentes, isso aqui é para os crentes, que a mulher é crente. Eu vou escravizar alguém aí. E olha que está escravizando mesmo. Gente de Deus, gente salva, gente da igreja, que o credor está lá na porta dizendo assim, você não tem autoridade para me tirar daqui. Por quê? Porque a quantidade de azeite que você tem não é suficiente para pagar a dívida. Eu vou colocar aqui uma vírgula para te explicar uma coisa. Todo mundo, eu já vi vários pregadores falar mal desse homem, porque esse homem deixou uma dívida para a família. O que ele deixou? Eu não gostaria de morrer e deixar uma dívida para minha família. Só que eu percebo que a nós, eu, você, todo mundo, a nossa maior preocupação é em deixar uma herança. Você não quer deixar seu filho desprovido, sua família desprovida. Só que esse homem, pastor, ele deixou na casa dele uma botija de azeite. Não era o suficiente para pagar a dívida, mas ele deixou dentro da casa dele uma botija de azeite, uma representação do Espírito Santo, uma representação da unção, uma representação da presença de Deus. Porque melhor do que deixar herança é deixar legado. Tem gente que vai fazer dos filhos doutores, empresários, gente rica, gente famosa, jogador de futebol. Tem gente que vai fazer do filho dele um grande empreendedor que vai ser milionário. Nós só não sabemos se esse empreendedor, se esse empresário, se esse homem de sucesso também vai ser crente. Tem gente aqui que o pai não deixou para você nada. Tem alguns irmãos me ouvindo aqui que você não herdou uma casa, uma fazenda, um gado, um terreno do seu pai. Mas você, como Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo, pastor, e disse assim, Timóteo, eu conheço a fé não fingida que habita em ti. Timóteo, obrigado. Não é obrigado não, Timóteo. Essa fé não nasceu com você. Essa fé habitou primeiro na tua avó Lloyd. Da tua avó Lloyd, ela foi transferida para a tua mãe Eunice. E agora também habita em ti. Sabe o que aqui Timóteo falava por onde andava? Sabe, esta fé que eu tenho, esta fé nasceu no coração da minha avó. Eu quero que você levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto. Sabe o que eu gostaria que os seus netos e os seus filhos dissessem daqui a alguns anos? Eu herdei esta fé do meu pai. Eu herdei esta fé da minha mãe. O primeiro contato que eu tive com o Espírito Santo foi através dos ensinamentos na minha casa. Foi nos cultos domésticos. Eu recebi uma experiência com Deus através dos meus pais. Leve os teus filhos a Deus, porque melhor do que deixar herança é deixar legado. Esse homem agora
deixa essa dívida e os credores vêm para a porta para levar seus 2 filhos como escravos. Prometo que eu não demoro. Diga comigo assim: os credores vieram buscar os 2 filhos como escravos. Ou a dívida era paga, ou os 2 filhos seriam escravos. Agora não adianta usar frase de efeito. Não adianta, gente. O sangue de Jesus tem poder. Está queimado, está amarrado. Não vai funcionar. Ou a dívida é paga, ou os 2 filhos são levados como escravos. Olha para mim. O azeite que a mulher tinha dentro da casa era suficiente para pagar a dívida? Não. Como tem gente que tem o Espírito Santo, mas a unção que ele tem não é suficiente para fazer vencer um pecado de rotina que faz parte da vida dele. Ele quer vencer aquela tentação, ele quer vencer aquele pecado e sempre é vencido por ele. Pastor, porque mesmo querendo ser santo, eu sou profano. Porque mesmo querendo acertar, eu erro. Porque mesmo querendo estar de pé, eu caio. Não é porque você é uma má pessoa. É porque o nível de azeite que você tem não é suficiente para pagar a dívida. Pastor, porque mesmo temendo a Deus, o pecado me vence. Pastor, porque que mesmo temendo a Deus, eu sou crente, a minha mulher crente, nosso casamento é destruído. Nosso casamento está acabado. Lá em casa é uma guerra. Lá em casa é uma contenda. Lá em casa é um campo minado. Vocês não são má pessoas. É porque o nível de azeite que tem dentro daquela casa não é suficiente para tirar o credor da porta. Por que tem pessoas na igreja? Escute isso. Por que tem pessoas na igreja que a sua ideologia, o seu sentimento, o seu pensamento é vencido? Ele está aqui. Você chora. Todas as vezes que você ouve uma mensagem sobre o Espírito Santo, você chora, você se aquebranta. Você teme a Deus, você tem vontade de vencer. Só que só esse sentimento, esse desejo de vencer não é suficiente. O nível de azeite precisa aumentar para o credor sair da porta. Diga pelo menos para um irmão assim: nesta noite, o nível de azeite vai subir e o credor vai sair da nossa porta. Quem acredita que o credor vai sair da porta? Diga glória a Deus. Tem um credor, pastor, lá na porta dizendo assim: esse casamento acaba em 2025. Tem um credor lá na porta dizendo assim: viu que o teu filho não está gostando mais de igreja? Viu que o teu filho não está mais querendo congregar? Vou levar ele como escravo, hein? Tem um credor lá na porta dizendo assim: pode tentar deixar o adultério e a fornicação, você não consegue. Por que você não consegue? Porque o nível de azeite que você tem não me tira daqui. Ou o teu nível de comunhão e de autoridade sobe, ou o credor fica lá. Olha, vou te falar, hein? Vou te falar uma coisa séria. Nós crentes, principalmente pentecostais, nós somos cheios de frases de efeito, só que elas não funcionam em nada. Não funciona para nada, serve para nada. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, irmão. Está mais solto do que nunca. Quem está amarrado? Não sei o que, eu profetizo. Não acontece nada. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Ou o nosso nível de comunhão sobe, ou o nosso nível de santidade sobe, ou o nosso nível de reverência sobe, ou o nosso nível de autoridade espiritual sobe, ou o credor vai ficar nos encarando dizendo assim: com essa botijinha de azeite aí você não me enfrenta. Pastor, mas eu tenho Deus. Eu não estou dizendo que você não tem. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não tem. Pastor, mas eu oro. Eu não estou dizendo que você não ora. Eu só estou dizendo que se você não tiver a quantidade suficiente de azeite para pagar a dívida, o credor não sai da porta. Jesus vai ensinar e diz assim: olha o que o texto diz. Jesus ensina sobre o dever de orar. Diga comigo: dever de orar. Ah, então tudo bem. Se orar é um dever, quem não ora está o quê? Devendo. Se orar é um dever, quem não ora está o quê? Devendo. E o que tem de gente em dívida? O que tem de gente devendo? Escute aqui. Jesus disse assim, escute isso. Eu vou te provar no texto bíblico, já eu chego lá. Meu pastor, os discípulos vai resolver um problema espiritual. Um problema espiritual na vida de um moço que é chamado na Bíblia de jovem lunático.
E esse moço tem um espírito que joga ele no chão, no fogo, na água. Ele range os dentes, espuma. E o espírito faz isso com o moço desde que ele era criança. E os discípulos que andavam com Jesus, receberam esse moço para orar por ele. Os discípulos receberam esse moço e olha, deixa com a gente. Nós somos discípulos de Jesus, andamos com Jesus e estamos acostumados com libertação. Aí os discípulos pegam o moço e começa: sai no nome de Jesus. E o Espírito responde o quê? Sai ou não? Aí, peraí, junta mais dois. Um discípulo só tá pouco. Aí vem 3 discípulos, pastor. Sai em nome de Jesus. E o Espírito, sai ou não? Aí alguém em volta pensa assim: ih, rapaz, ó, Pedro deve estar em adultério, Tiago deve estar em fornicação. Tinha alguém em pecado ali? Ninguém estava em pecado. Os discípulos ficaram envergonhados e o diabo continuou lá no corpo do menino. Quem chega? Jesus. Confusão é essa? Que alvoroço é esse aí? Não, Senhor, eu trouxe meu filho aqui para os seus discípulos expulsar, mas seus discípulos estão fracos demais, porque eles oraram, o demônio não saiu não. Meu menino continua endemoniado do mesmo jeito. Aí Jesus disse assim: traz ele para mim. Leia o contexto de onde Jesus está vindo, o que Jesus estava fazendo. Quando o menino viu Jesus, ele agitou com violência, jogou o menino no chão. Jesus disse: espírito mudo e surdo, sai dele e nunca mais entre nele. Levanta. O menino levanta, liberto. Jesus entrega para o pai. Os discípulos envergonhados chamam Jesus e dizem assim: não entendi nada, Jesus. Oramos no teu nome, não tem ninguém pecado aqui, a gente está com a vida no altar. Por que a gente expulsou o demônio e ele não foi embora? Jesus disse assim: porque essa classe de demônio aí, ela não sai a não ser com jejum e oração. Por isso que tem hora que você faz essa oraçãozinha de água com batata aí, aí em nome de Jesus tenta queimar todo o mal. O Satanás olha e diz assim: ih, com essa oração aí saiu nada, saiu não. Senhor, eu determino que o inimigo vai embora. Ele diz: tu determina o quê, rapaz? Você está achando que com essa oraçãozinha sua tu vai me vencer? Não aumenta esse tempo de oração não. Não bota tua boca no pó não. Não jejua não para você ver. Tem uma classe de ordem maligna que não sai. Jesus disse que não sai. Pastor, mas no nome de Jesus sai não. Nem no nome de Jesus não sai. Ela só sai no nome de Jesus, mas com jejum e oração. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: irmão, eu sinto que você está devendo. Você está devendo, irmão. Você está devendo. Escute aqui. Os credores marcaram a data de levar os filhos como escravos. A mulher desesperada, porque não tem ninguém aqui que quer que os credores levem alguém. Você quer que o credor leve alguém da sua casa? Misericórdia, eu também não quero. Jamais. Então ela recorreu ao homem de Deus e disse assim: o que eu faço? Ele diz assim: vai nos teus vizinhos e pega vasos emprestados, vasos vazios e não poucos. A primeira observação que eu quero fazer aqui é que o interesse de Deus não é só nos cheios. Deus está interessado em encher os vazios. Deus não colocou: só vai na conferência o cheio, hein? Só vai na não pode vir vazio, Deus te enche aqui. Pode vir caído, Deus te levanta aqui. Pode vir fraco, Deus te fortalece aqui. Levanta as suas 2 mãos aos céus por 1 minuto para dar glória a Deus, porque eu creio que esta noite Deus vai encher alguém. Deus está dizendo: chega de credor na sua porta, chega de acusação maligna. Chega de você lutar contra essa doença psicossomática. Chega de você lutar contra essa doença que está consumindo a tua alma. Deus está dizendo: o credor vai sair da tua porta. O credor vai embora da tua porta. E eu quero liberar uma palavra aqui esta noite no nome de Jesus. Da sua casa ele não vai levar ninguém. Derebácia de Provianda, Québia, da tua casa ele não vai levar ninguém. Pegue a mão do teu irmão e diga assim: lá da tua casa o credor não leva ninguém. Não leva. Não leva, porque a porta do nosso quarto vai fechar. Não leva, porque nós vamos entrar no quarto da comunhão. Não leva, porque nós vamos entrar pelo caminho que Deus está nos mandando entrar. No ano de 2002, 2003, por aí,
Eu morava sozinho, dentro de uma casa quase que subterrânea, porque tinha um cômodo e depois uma escada caracol e um quarto debaixo da terra, num bairro muito úmido. E eu passei uma das maiores lutas da minha vida, muito doente, longe dos meus pais. E eu tinha uma referência, um homem de Deus que é meu amigo até hoje, chamado Moisés Macedo. Falei, pastor Moisés Macedo, eu estou passando por uma batalha e eu estou com medo de perder. Eu estou me sentindo fraco. Eu estou sentindo que o gigante é muito maior que eu. Eu estou achando que eu vou tombar nessa batalha. Ele falou, eu falei para ele, eu queria que o senhor me ajudasse em oração. Ele disse assim, olha, ajudar eu posso. Agora você tem que orar. Eu falei, não, mas eu já oro. Ele falou, não, tem que orar mais. Eu falei, mas orar mais como, pastor? Eu levanto 4:30 da manhã. Para pegar o ônibus das 5, porque eu entro no trabalho às 6. Ele falou, que hora que você levanta? Eu levanto às 4. Ele falou, vai levantar às 3. Eu disse, mas eu já durmo tão tarde, eu já durmo tão pouco. Ele falou, não tem problema, você vai dormir menos, mas vai orar mais. Levante às 3. Eu falei, eu não consigo, porque eu vou levantar com muito sono e vou orar, a oração vai ficar toda confusa. Você já orou com sono, você sabe o que é orar com sono, irmão? Você ora por gente que já morreu. Você ora por gente que não existe. Você está orando ali. Aí eu falei para ele, mas eu vou levantar com muito sono. E ele me deu uma receita. E eu usei, pastor, essa receita durante 1 ano e 8 meses. Para o credor sair da minha porta. Ele falou para mim assim, toda madrugada, você tem uma bacia em casa? Eu falei, tenho. Você vai encher a bacia de água, vai ajoelhar com a bacia do lado. Quando o sono vier, você vai enfiar a cara na água. O sono vai embora. Você tira a cara da água, ora mais um pouco. Quando o sono vier, você enfia a cara na água de novo. Pastor, isso é masoquismo, isso é sofrimento. Então continua. Continua saindo todo dia e o credor na porta dizendo assim, daqui a pouco eu levo, hein? Daqui a pouco eu encerro. Daqui a pouco eu cumpro o que eu falei. Porque não é só Deus que fez uma promessa, não. O diabo também fez, irmão. E a promessa do diabo é levar alguém da gente. É arrebentar com o nosso ministério, com a nossa família. E se a gente der moleza, ele leva mesmo. E vou ser sincero para vocês. Sem ilusionismo nenhum. Não vem dizer assim, o povo. Não, na igreja. O que tem de família destruída, de casamento destruído, de gente em pecado, de gente de Deus que eu estou falando. O que tem na igreja de gente que está pensando em se matar, na igreja. O que tem na igreja de gente que está perdendo a fé. Por quê, pastor? Se ele é de Deus. Porque ele está conformado com a botijinha de azeite que ele tem. E o credor na porta dizendo assim, com essa quantidade de azeite eu não saio daqui. Eu só saio levando alguém. A mulher foi lá, pegou os vasos emprestados. Entrou no quarto. Entrou onde? Não, vamos lá. É rapidinho a mensagem. Onde ela entrou? No quarto. E fechou? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, todas as vezes que Jesus vai falar da oração, Jesus fala do quarto. Quando fores orar, entra onde? E faz o quê? Lá no Antigo Testamento, entra no teu quarto e fecha. Porque entrar e fechar a porta, esse fechar a porta é o seguinte: estou ocupado, sim ou não? Estou ocupado, estou falando com alguém. Olha, agora ninguém entra. Agora ninguém está. Eu contei, minha esposa já sabe, eu já contei esse testemunho muitas vezes. Eu conheci um homem de Deus, já eu chego lá, que quando ele estava orando, ele não atendia ninguém, nem a mulher dele, nem os filhos dele, ninguém. O momento da oração dele era sagrado. Podia bater, podia avisar, ó, alguém morreu, vai ter que avisar depois da oração. Alguém está passando mal, vai ter que avisar depois que ele está orando. Enquanto ele estava orando, ninguém era atendido. Ele entrava no quarto, fechava a porta e avisava para a mulher dele: não atendo ninguém. Só que naquele vilarejozinho que ele estava ali, só ele tinha carro, pastor. E uma irmã teve uma crise de cólica renal. Quem já teve uma crise de cólica renal sabe o tamanho da dor. E essa mulher chegou desesperada, se contorcendo de dor, e disse assim para a irmã, para a mulher do pastor: pelo amor de Deus, chama o pastor para me levar para o hospital.
A mulher dele disse assim: olha, irmã, eu sei que só está passando mal, mas eu não posso chamar ele não. É na hora da oração. Só depois que ele ora que ele atende. Irmã, não faz isso, eu vou morrer de dor. A mulher do pastor disse assim: olha, o que eu posso fazer é dar um conselho para a senhora. O quarto que está orando é aquele ali. Por que a senhora não vai lá e não põe a mão na parede? Ele está orando lá dentro. Se a senhora tiver fé de ir lá. Aí a irmã foi. Na hora que pôs a mão na parede, voltou andando normal e falando língua estranha. Passou pela mulher do pastor e disse assim: a cólica passou, estou curada. Olha para o teu irmão e diga para ele: entra no quarto e fecha a porta. Diga para ele assim: sai da sala e vai para o quarto. Porque nós não somos mais crentes de quarto, pastor, nós somos crentes de sala. A televisão está na sala, o roteador está na sala, o sofá está na sala. Eu passo tempo na internet na sala. Eu passo falando no celular na sala. Sabe o que Deus está dizendo? Sai um pouco da sala e entra um pouco no quarto, porque o credor vai sair da tua porta ainda este ano. Tem alguém que crê nisso? Diga glória a Deus.